Bom, pessoal, hoje a gente então chega no capítulo 5, né, que é maximizando o engajamento do cliente, né? E é um capítulo que a gente vai acabar passando um pouco mais rápido, porque como a gente já teceu vários comentários, né, sobre a fase de orientação e compromisso, foi isso, né? Eu não estou imaginando coisa não, né? A fase de orientação e compromisso, ela vai da primeira à quarta sessão. Eu acho que a gente acabou falando disso quando a gente falou sobre agenda, sobre... Ah, não, peraí. É, falamos. Orientation and Commitment está aqui. A hierarquia de alvos de tratamento, redução de. A gente comentou bastante coisa, a gente falou de ruptura de aliança, mas eu acho que a gente pode falar também um pouco mais da estrutura. Né? Eu acho que a gente falou da estrutura da terapia individual, mas não entrou necessariamente assim nos tópicos das primeiras sessões. Então eu não vou passar tão rápido quanto eu pensei. Então vamos lá. Gente, olha só. Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, né, a gente tem que se lembrar que um capítulo então que se chama Maximizando o engajamento do cliente significa o quê? Que é o tipo de cliente que tem que tipo de problema em relação ao tratamento. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, quando eu trabalhava com clientes, né, potencialmente supercontrolados, né, quando eu faço essa avaliação retrospectiva, era uma dificuldade muito grande manter, na verdade, o cliente motivado, até simplesmente iniciar, né, atrair a motivação desses clientes nessa direção. E quando eu penso nesse sentido, né, de fato, a RODBT ela tem uma série de estratégias ali que podem ser interessantes, então, para manter esse engajamento, né? E isso já começa nos elementos da sessão, do próprio espaço físico das sessões, né? Também tem alguns elementos da própria fase de orientação e compromisso e também de alguns aspectos sequenciais. Por que ele está colocando nessa ordem de apresentação? Em primeiro lugar, porque quando a gente fala do espaço físico, quais são as expectativas que existem em volta disso, né? Você se posiciona de qualquer forma no consultório? Como é que você se posiciona? O que vocês sentem quando vocês se posicionam de diferentes formas pelo consultório? O que vocês já testaram, por exemplo, né? A gente remete, por exemplo, à ideia psicanalítica ali, né, de que até assim a ideia psicanalítica tradicional, né, de ausência de contato entre cliente e terapeuta, e a gente vai para a TCC, que já desde a TCC Beckiana tem uma expectativa mais dialógica, né? Mas assim, deixa eu escutar um pouquinho de vocês, né? O que vocês já experimentaram sobre posição, por exemplo, no consultório, e o que vocês sentiram diferente? Vocês já sentaram de frente para o cliente? Vocês normalmente sentam um pouco mais de lado? Vocês sentam no mesmo sofá que o cliente? O que vocês normalmente fazem? Vocês sentam em cima da mesa e ficam balançando perninha? Tudo bem, a gente também tem gravação, acho que a galera está um pouco. Tudo bem, a gente não precisa responder. Né? Mas, assim, uma coisa que eu já tive experiência, por exemplo, foi de sentar de frente para o cliente, né? E por vezes eu acho que assim a experiência de incômodo, né, alguma coisa assim, ela até parecia, né? Fica uma coisa meio confrontativa, dependendo inclusive da interação, do que você estabelece como interação, um caminho muito direto, né, entre duas pessoas. Então, quando a gente fala do arranjo do espaço na terapia RODBT, existem uma série de expectativas que fazem sentido também em termos de sinalização social, né? Se você vai sentar de frente, se você vai sentar a um ângulo de 45 graus, eles normalmente recomendam esse ângulo de 45 graus, né? Como se fossem assim, duas perpendiculares, né? E isso também permite que dentro do que a gente já escutou sobre, do que a gente já discutiu sobre reverência, sobre uma série de coisas,
que você coloque a dinâmica de aquecer e desaquecer. Quando a terapia aquece, quando a terapia esquenta, quando a gente usa irreverência, é um exemplo. Por que, que a irreverência ela faz a terapia esquentar? Quem arrisca? Calor na terapia, pessoal, é quando a gente sente que assim, a ativação emocional está vindo. Né? Tá vindo aquela coisa do os sanguíneos aqui do grupo, né? A galera que sente a cabeça fumegando, essas coisas assim, né? Isso é um esquentar, né? Porque quando alguém faz uma brincadeira com a gente, quando alguém faz uma provocação, isso precisa ser bem dosado, porque é uma experiência aversiva. Eu brinco que a irreverência, né, através da provocação terapêutica ou através das brincadeiras, elas são estratégias que visam a flexibilidade do cliente, né? Na medida que colocam um lado da dialética ali que acaba sendo muito útil. Por outro lado, a gente tem que se lembrar que, exatamente por ser uma exposição, isso produz. Gabi, tem como você me passar o host? Gabi, oh, valeu. Eu acho que aqui pela tela eu tenho um pouco mais de visão quem começa a falar com o microfone aberto, vai ficar mais fácil para controlar aqui. Então, o que acontece? Quando a gente fala, né, da irreverência, e eu falo da irreverência como se fosse assim, o Lynch ele não chega a falar isso, né? Porque o foco dele quando a gente usa irreverência pelo brincar ou pela provocação é muito mais pela flexibilidade. Mas o meu comportamentalista interior, né, ele fala que esses são eventos que funcionam também como microexposições, né? Você cria uma pequena oportunidade ali do cliente de se expor a um momento de uma interação social que aquece. Muitas vezes esses momentos eles podem ativar emoções autoconscientes, né, de vergonha ou embaraço, até um pouquinho de culpa às vezes, né, mas a gente consegue também se deslocar depois, até em função da dialética, né, para desaquecer esse momento. Então, aquecer significa esses momentos de exposição, esses momentos de provocação. Só que quando a gente não desaquece, isso deixa de ser pedagógico, porque isso se torna crescentemente muito aversivo para o cliente. Esse é um ponto que acaba sendo muito importante. Tanto que quando acho que, deixa eu pensar aqui, qual foi a supervisão que isso aconteceu? Mas em uma das supervisões, né, acho que foi a Kristen mesmo, né, que colocou que a ideia de desaquecer ela tem a ver também um bocado com a noção de bondade em RLDBT. Bons amigos, eles brincam e desaquecem. Porque enquanto o outro está rindo, enquanto o outro está com a gente, tem uma experiência ali sendo compartilhada, né? E se a gente não sai daquilo, né, isso começa a ficar meio esquisito. Ou então pior, né? Por vezes a gente pode também provocar como um comportamento operante. Aí é feio. O que que significa provocar como um comportamento operante? O cliente faz uma coisa inadequada, você se sente ofendido, e aí você tenta ser irônico, né? Como uma resposta ao comportamento do cliente, para o cliente parar o comportamento dele. Não, isso contraria, né, a filosofia a base da RLDBT, né? A base da RLDBT ela é relacionada com a bondade, né? Então, assim, no momento que você usa ali a irreverência como uma forma de retaliação com o cliente, né, isso fica muito esquisito, né? E passa a acontecer aquele fenômeno que o cliente, na verdade, está controlando seu comportamento. E aí isso é uma coisa que, é claro, cliente, cliente e terapeuta vão se controlar mutuamente, né? Todo mundo oferece consequência um para o outro ali no ambiente. Só que a gente precisa estar consciente até em função do nosso papel. Então, a ideia de lidar com a dinâmica de aquecer e desaquecer tem a ver com a gente manter não só o fluxo entre as dialéticas, né?
entre a irreverência e a gravidade compassiva, e entre a centralidade não movente e a quiescência, né? São os dois pares de dialética. Eu já falei deles dois aqui, né? Sim ou não? Lembrando, pessoal, um par, né, que é a irreverência e a gravidade compassiva, eles falam exatamente de um dipolo, né, da dialética, onde a gente brinca e a gente desaquece, a gente provoca e a gente desaquece e volta para o propósito da mensagem que a gente estava trazendo. Existem momentos na terapia que vão ser solenes, que é um momento solene, quando de fato a gente está ali expressando a compaixão para o cliente, né? A compaixão sobre o problema do cliente, das dificuldades, né? De todas essas coisas. Mas ao mesmo tempo a gente se lembra que na RODBT, né? Quando a gente também fica muito monocorde, né, ali, né, ou numa mesma nota, em volta de um estilo de interação com o cliente, que é sempre o tempo todo muito sério, isso pode representar um problema também. E a gente vai estar o tempo todo levando a coisa muito a sério. E a RODBT ela traz como tônica o quê? Que olha, nem sempre. Isso não significa que vocês vão ficar fazendo piadoca com o problema do cliente, porque tem que, não, agora eu tenho que ser irreverente, agora eu tenho que fazer uma provocação. E aí? A gente perde. Que é isso? Né? Não. E aí, perdeu o namorado? Ai, meu Deus do céu. Não. Né? Caraca, gente sem noção, né, Rodrigo? Então, assim, a escolha entre os lugares que a gente vai transitar, se a gente vai para a irreverência, brincando, né? Se a gente vai ali para a gravidade, claro que isso daí é uma decisão contingencial também do terapeuta, né? Não existe um lugar perfeito na terapia para você usar nenhuma das duas dialéticas. E é aconselhável que a gente consiga ser flexível entre as duas, mas nunca abandonando o princípio da bondade. Quando vocês fizerem, né, algum exercício ali como o de bondade amorosa, né, love kindness, né, ou quando vocês entrarem em mais algumas fichas ali do treinamento de habilidades, né, que falam sobre abertura, prestem muita atenção à ideia de bondade como princípio, né? Quando a gente fala, por exemplo, assim, dos valores, né, que orientam a abordagem, é muito importante isso para a gente não perder de vista, porque assim, comportamento é comportamento, galera, neutralidade não movente e que essência. O que significa esse polo? Esse polo fala sobre conflito. Ou seja, quando a gente fala da centralidade não movente, a gente está ali com um cliente que é evitativo, que evita conflitos, que acha que nunca vai ser compreendido, que por isso mesmo é melhor nem discutir as coisas, né? Ou então o cliente ele realmente acha que tem a razão sobre tudo. Não é possível. Ou então que o cliente acredita que tem domínio sobre aquele tópico, assim por diante, né? E a centralidade não movente, ela tem a ver com o quê? Quando o terapeuta para e abre espaço, então, para o conflito, para o confronto, né? E isso aquece ou desaquece a relação ali, a interação? Isso aquece. Por quê? Porque, de novo, se a gente fala de confronto, a gente está falando de uma base que tem a ver com o sistema neuroregulatório de excitação defensiva. Olha só que interessante, a gente está trazendo um modelo neuroregulatório aqui agora. Irreverência. Qual o sistema neuroregulatório que ativa no cliente quando você é irreverente? A princípio, excitação defensiva. Né? Com o tempo, a gente até deseja que isso comece a ser pareado com a experiência de segurança, porque você está entre amigos. Né? E aí a gente usa irreverência para passar a mensagem, por exemplo, para um amigo, pode ser um feedback crítico. Normalmente a provocação terapêutica ela envolve o feedback crítico. A diferença entre provocação terapêutica e brincadeira é que brincadeira não tem nenhuma mensagem. Provocação terapêutica tem. Ah, menino bom, tirou 10, hein? Mas você não precisa ficar lendo toda hora o treinamento de habilidades antes da aula. Né? Opa, irreverência.
Ah, o que tinha acontecido com o cachorrinho que tinha três patas? Ah, foi mijar capotou. Né? Isso aí é brincadeira. Né? Não tem nenhuma mensagem por trás disso. Volta então para o outro polo, né? Centralidade não movente, aquiescência. Comprei o barulho, vou ficar ali discordando um pouquinho do paciente sobre, ficar lendo treinamento de habilidades, sobre a importância de usar as habilidades ao longo da semana, sobre que ele não pode ficar rolando olhinho toda hora, né? Ou então que ele está sendo julgador sobre, sei lá, um parente que ele está chamando de idiota, tipo filho dele, assim por diante. Várias outras coisas, né? A gente pode ir lá e permanecer então no conflito. Isso é uma coisa importante. Por que, que é uma coisa importante? Porque a gente. E não é pela concordância do cliente. Não é pela concordância do cliente. De novo, a gente tem que pensar processo e não conteúdo. O processo o conflito como processo envolve o fato de que nós vamos discordar e que isso faz parte. A gente não precisa sair concordando em tudo. E ao mesmo tempo, o outro lado que é que essência significa o quê? Olha, a gente não precisa resolver toda e qualquer discussão no ato. A gente pode largar um pouco disso e seguir adiante, não tem nenhum problema. Depois a gente resolve isso. Vamos para o próximo tópico? Mais ou menos desse espírito. Então, reparem, a aquiescência e a gravidade compassiva são ambos polos relacionados ao desaquecimento da interação. São polos onde a gente permanece, né? E aí a gente reconecta um pouco, a gente abre uma brecha para um respiro. Tem uma coisa muito legal, que eu estou tentando lembrar aqui quem disse, né? Mas vai ali pelas contextuais da ACT e da FAP, né? Mas assim, isso, como é que é isso, né? Quando o cliente está numa esquiva experiencial, né? A gente vai cercar por todos os lados? Não, porque a esquiva é uma coisa que é importante que está acontecendo ali. É um comportamento que tem sua função, né? E é por isso mesmo que esses dois polos, da gravidade compassiva e da aquiescência, né, são dois polos que são importantes para você dar espaço. Se você não dá espaço, você tem uma pessoa acuada, né? E aí isso promove sofrimento. Isso é antipedagógico, isso é muito punitivo, é muito aversivo. E a gente sabe que contingências aversivas, né, muito intensas, elas não produzem bons resultados na direção que a gente tem interesse. Beleza? O volume do microfone tá bom, pessoal? Show de bola. Então, assim, pega, guarda essa coisa da dialética. É sempre legal a gente experimentar também um pouquinho disso, né? Testar um pouquinho o consultório. Eu acho que, independente da abordagem, dá para a gente ter os nossos lugares de brincadeira, né? Assim, de reverência ali na terapia. Bom, então entrando um pouquinho nessa parte do engajamento, né, que a gente está ali no PDF da página 125, quando a gente fala do espaço físico, tem uma série de diretrizes, né, que vão desde a temperatura, pessoal, do escritório, porque, por exemplo, um consultório que é muito quente, ele pode produzir ativação de excitação defensiva, né? Acho que até é uma diretriz educacional, se eu não me engano, o MEC, para as universidades, ele presume que as salas de aula vão estar climatizadas até 24 ou 27 graus no máximo, se eu não me engano. É alguma coisa sobre isso, né? Ou seja, então o seu consultório, né? É importante estar climatizado. Se você é da galera da turma do frio, né? Vale a pena dosar ali, se você vai levar um agasalho, alguma coisa do tipo, né? Para permitir também que tenha uma variação de acordo com a pessoa, né? Não é que tem que estar a 24 graus, né? Tem que estar confortável. De fato, existe uma diretriz, né? Onde é importante você ter, então, as pessoas num ângulo, então ali, né?
de 45 graus. Isso permite que vocês não tenham, então desencoraja, por exemplo, alguns comportamentos, né, de enfrentamento, principalmente sobre encarar, por exemplo, né? Então isso permite que terapeuta e cliente desengajem um pouco de uma forma natural, então isso cria uma oportunidade. Vocês vão ver nos exemplos mais adiante, né, que normalmente o Thomas, né, ele recomenda como sinal de desengajamento que você olhe um pouquinho para o chão, então você retome o contato visual com o cliente. Não é raro ter a sugestão também de você ter alguma coisa para você beber em sala, né? Isso ajuda que você também fique com a mão um pouquinho ocupada quando você quiser recuar um pouco, quando você quiser desaquecer, parar um pouco, né? Por vezes você pode ter também alguma coisa, alguma água ou coisa do tipo para você oferecer ao cliente. Isso também é uma coisa legal. Dados os cuidados, claro, né? Assim, a galera do chá, que prefere o chá de um jeito, aí tem cliente que é alérgico, né? Então tem que prestar atenção a essas coisas, mas não é obrigatório você ter uma coisa para compartilhar no consultório com o cliente, mas é sempre bom, né? Acho que isso dá um certo senso de comunidade ali. Bom, indo mais adiante, então. No treinamento de habilidades, né, vocês vão reparar também que a sala ela tem a disposição das mesas de forma que líder e co-líder então ficam nas duas extremidades da mesa. Por quê? Se você coloca líder e co-líder de um lado só da mesa, todo mundo fica virado só de um lado e tem uma galera que fica para trás. Ou seja, para cada fileira você tem, na verdade, as costas de um grupo de pessoas, né? E as pessoas que ficam lá no final da mesa do treinamento de habilidades, né? Elas vão ficar ali meio que ignoradas no fundão da sala. Então, se você coloca líder e co-líder em lugares opostos da sala, isso permite que as pessoas alternem, né? E aí a gente consegue ter uma visualização também mais adequada do grupo como um todo. Então, o grupo como um todo se observa. Isso é muito importante, principalmente em participação não planejada. Participação não planejada, ela pode ser, as pessoas podem ser convidadas a fazer participação não planejada a qualquer momento da classe de habilidades. E é importante que, de fato, como diz o nome, ela seja não planejada. E algumas estratégias, inclusive, de você mitigar comportamentos de não participação, nesse tipo de contexto, fica muito mais fácil. Né? Por quê? Em primeiro lugar, se não tem ninguém no fundão, todo mundo se vê participando da participação não planejada. Né? E quando existe um comportamento de resistência, uma das soluções, por exemplo, é que o terapeuta, o líder, aliás, ele modele o comportamento de quem está na mesa. Então, se quem está na mesa, né, todo mundo se levantou para fazer participação não planejada, e tá aí essa pessoa que não se levantou, está de braço cruzado, aí o líder fala que assim, não, todo mundo me imita, a gente aqui. O líder ele começa a cruzar o braço, sentar na mesa, e sem apontar para o cliente que está de braço cruzado, né? Ele vai e fica lá. Agora eu estou de cara fechada. Né? E segue adiante, mas sem apontar para o cliente que se negou a participar, por exemplo, né? que, é, que ele, por exemplo, se negou a participar da coisa. Né? Então a mensagem ela já é passada dessa forma, isso já representa um comportamento, eu diria, relativamente punitivo, né? Mas isso também não é uma exposição. Isso também não se torna uma exposição ali. Tá? Mas existem outras estratégias também para se utilizar ali. Inclusive, é possível concluir em algum momento que você pode ter que convidar um cliente a conversar fora da sala, no intervalo, por exemplo. Né? Então, porque pode ter acontecido alguma coisa e é importante a gente se assegurar que todo mundo vai estar participando. Do contrário, né, a gente pode entender isso como um comportamento de ruptura de aliança, e o comportamento de ruptura de aliança ele pode também ser constrangedor aos outros clientes, né, que participam do treinamento de habilidades, né? E aí isso começa a contaminar e fica uma coisa muito esquisita.
Então, assim, é importante a gente endereçar esses comportamentos e depois a gente vai falar um pouquinho mais de treinamento de habilidade mais adiante, tá? E o que fazer nesse treinamento de habilidade. Bom, indo um pouco mais adiante. Então, não pode esquecer também da temperatura da sala no treinamento de habilidades. Normalmente ele requer uma sala maior, né? Eu acho que é legal também dar algumas diretrizes, principalmente quando vocês têm algum cliente em terapia online. Eu acho que é importante também se assegurar que esses clientes têm infraestrutura adequada para acompanhar a terapia. Cara, assim, eu chamo muito a atenção de alguns clientes que viram aqui assim, ah, não, acompanha no celular. Não. Cara, você vai ficar com o celular, segurando o celular, numa hora, não vai funcionar isso. Não é muito legal. Você vai bloquear o telefone, aí vai ficar confuso, seu braço vai ficar cansado, né? Então, é importante estar também num lugar confortável, onde você tem privacidade, senão isso também vai prejudicar a interação. E mais uma vez, né? Por que é importante vocês prestarem atenção nessas coisas sobre é, como que o cliente está em sessão? Porque tudo isso, na verdade, vai fazer diferença sobre... Tudo isso vai fazer diferença principalmente sobre como, né, que esse cliente vai estar ativado emocionalmente quando você for, sei lá, fazer uma provocação ali na sessão individual, né? Então imagina, você tem um cliente que está, sei lá, no meio da sala ali, né? Ainda que sozinho, mas com barulho, com uma série de desconfortos, ou cachorro passando e coisas do tipo. E aí você está precisando proceder de uma forma que o cliente ali ele já está com um nível de excitação muito mais elevado, né? Na direção ali do sistema neuroregulatório defensivo, e aí a coisa não vai funcionar como você esperava, né? Então é importante pelo menos que você entenda qual a condição, inclusive, que o cliente está em terapia contigo, para você entender mais ou menos como é que vai estar o funcionamento emocional dele. Se não for possível ter esse controle sobre conforto, né, qualidade do ambiente, essas coisas, é importante que essa expectativa esteja pelo menos assim, muito explícita, tá? Clarice está perguntando aqui. Pedro, no consultório online há alguma orientação? Tem. Além dessa que eu já falei de você se assegurar, né, que o cliente está em condições de atendimento, normalmente se recomenda que você tome um pouquinho mais de distância da que você tome um pouquinho mais de distância da câmera para você ficar com parte do corpo aparente, tá? Então muitas vezes assim, terapeutas RO, eles podem também colocar uma coisa curiosa que foi uma instrução que apareceu durante a pandemia, de não fazer blurring do fundo, né? Rodrigo, tô brincando contigo, mas é verdade. Eles pediam, né, como uma forma de sinalização de segurança, né, de você manter o fundo é, visível para as pessoas, né, e inclusive não devendo fechar a câmera. Isso a gente fala de sinalização social. Quando a gente está, por exemplo, com a câmera aberta, né, essas coisas assim, é claro que a gente está muito mais engajado. Em treinamento de habilidades, classe de treinamento de habilidades, é assim, inadmissível ficar de câmera fechada, a não ser que esteja realmente acontecendo alguma coisa muito séria. Que, de novo, a gente não cria regras rígidas. É possível que isso esteja acontecendo também, tá? É, Idealmente também seria legal o próprio cliente se afastar um pouquinho da câmera, de uma forma geral, para você também observar a linguagem corporal desse cliente. Tá? Mas é ainda mais importante que o cliente veja a sua linguagem corporal. Beleza, Clarice? Clarissa. Esses câmbios entre Clarice e Clarissa. Vamos lá. Indo mais adiante, que a gente já falou uma série de coisas aqui dessa parte ambiente. Bom, então, aumentando o engajamento do cliente através da orientação e compromisso, né? Galera, a fase de orientação e compromisso é fase
né, do tratamento que a gente aborda, então, as 4 primeiras sessões. Tá? E aqui ele fala um pouquinho mais sobre como é que isso é estruturado. Bom, então ele coloca que, geralmente, né, o protocolo de RODBT ele visa 3 problemas. Né? Em primeiro lugar, concordância do cliente que ele ou ela, né, é supercontrolado e está comprometido a trabalhar nisso. Pessoal, é assim, não dá para sair da fase de orientação e compromisso com talvez eu seja supercontrolado. Né? Por que isso? Eu acho que o motivo disso é muito mais óbvio. Tá? Por que, que ele é óbvio? Porque você vai passar o treinamento de habilidades inteiro falando de supercontrole. Né? Não faz sentido a pessoa ir para o treinamento de habilidades sem ela fazer essa autoidentificação. Porque senão a coisa vai ser que assim, ele está falando de supercontrolado. Não sou eu. Não faz sentido nenhum, é coisa de maluco isso. Não. Então, assim, e principalmente entendendo qual o compromisso que aqui se exige, né, em trabalhar isso. É exatamente do que a gente vem discutindo e frisando tanto, de que o ponto não é cura do supercontrole. Né? Mais uma vez, existem vários aspectos do supercontrole que vão ser celebrados, né? E de outro lado, a gente vai ter o compromisso de lidar, de trabalhar com o supercontrole mal adaptativo. E é muito importante que isso fique explícito para o cliente. Eu acho que isso também passa um recado sobre as características do cliente que podem ser crônicas. Tá? E isso vai ser importante em quadros ali, né? Dos mais diversos dentro dos transtornos de personalidade, dos mais diversos dentro da neurodivergência, da neurodiversidade, né? Da neurotipicidade, dentre vários outros quadros, tá? Então, assim, isso passa a mensagem de que a gente não espera a perfeição, a gente não espera que é a dialética da mudança, né? A dialética da mudança ela existe já desde a DBT padrão e ela fala um bocado sobre qual é o, a alternância, né, desse ideário entre o que se espera de um tratamento psicológico daquilo que eu preciso mudar versus a aceitação. É claro que na RLDBT a gente vai olhar para a abertura, né? A gente vai olhar do quanto que a gente está disposto então a aprender com o nosso estilo de enfrentamento supercontrolado, mas precisa da autoidentificação. Sem a autoidentificação, as coisas ficam um pouco complicadas. Segundo ponto, o compromisso do cliente de retornar pessoalmente e discutir a urgência ou necessidade de abandonar a terapia. Outro ponto importante. Por quê? Porque simplesmente é possível que o cliente faça um ghosting. Olha lá. É bem possível que o cliente faça um ghosting, né? Faz parte. Vamos lá, parte desses clientes vão ser evitativos, né? Então, uma parte deles, principalmente clientes altamente concordantes, né? Eles vão sorrir como se estivesse tudo bem, vão estar fazendo tarefa de casa, até que, puxa vida, apareceu um campeonato de jiu-jitsu da quarta idade, assim, tem que levar meu bisavô lá com 95 anos para treinar, assim, dar uns amassos no Hélio Gracie, né? Coisa do tipo. Não, né? Mas assim, esse compromisso então de retorno pessoalmente, né, de ir pessoalmente ao consultório, de ir pessoalmente na sessão online para abordar, para discutir então essa necessidade de abandono da terapia, porque esse é um momento de ruptura de aliança. Lembra, o que, que motiva a ruptura de aliança? Quando o cliente sente, né, que o tratamento não corresponde aos seus problemas, não corresponde àquilo que ele precisa. E isso vai acontecer várias vezes, por quê? Por causa do famigerado dilema do enigma. Ninguém me desvenda. Né? Tem termo assim mesmo, isso é um conceito RO. Tá? Dilema do enigma.
eu sou diferente das pessoas, eu sou muito diferente das pessoas, as pessoas normalmente não me entendem, é difícil me comunicar sobre aquilo que eu sinto. E o dilema do enigma não significa que aquilo não seja verdade, isso fala de uma experiência constante e crônica de incompreensão do cliente. Tá? Terceiro ponto ali que vai ser importante, em termos de compromisso, vai ser o compromisso do cliente de não se machucar ou tentar suicídio antes de contatar o terapeuta, ou qualquer profissional de saúde. Né? Pessoal, a gente falou um bocado sobre a autolesão super controlada, né? Ela é muito mais comum do que vocês imaginam, tá? Principalmente se você lida com transtornos alimentares, principalmente quadros de anorexia nervosa, tem muita frequência, né? Tem, de fato, assim, uma frequência muito elevada sobre comportamentos autolesivos, então tem que dar atenção. Manu, diga. Boa noite. Eu me perdi um pouco antes desse ponto dos comportamentos autolesivos, porque você estava falando e eu estava pensando em como se trabalha com isso. Aí eu perdi uma parte da sua fala, que era em relação a quando o cliente ele não percebe que a queixa está relacionada a isso. Peraí, você está falando lá da autoidentificação? Foi antes dos comportamentos autolesivos, que é que Antes eu estava foi. entendendo que ele não tem abertura, flexibilidade para reconhecer o hipercontrole. Mas Ah, foi ainda do assim ele primeiro. está em terapia. Foi entre o Foi. primeiro e o segundo, é porque eu fiquei Tá, pensando entre um e outro aí. certo, certo. Tá, não, você estava falando do segundo ponto mesmo. Agora que conectou, assim, normalmente o que acontece? Quando a gente fala que o segundo ponto do compromisso é o cliente se comprometer a voltar pessoalmente ao consultório, né, ou então à sessão online, para discutir a sua urgência ou necessidade de abandonar a terapia antes de fazer isso, né, isso significa que a gente está observando acontecer uma ruptura de aliança. E a ruptura de aliança ela pode acontecer por vários motivos, inclusive por motivos válidos, não é só motivo inválido, né? Existem motivos válidos onde, por exemplo, o terapeuta ou talvez realmente tenha alguma coisa no tratamento que pode tocar em uma ferida do cliente, né? E isso representa alguma coisa muito aversiva para o cliente. Uhum. É sempre muito importante a gente não considerar unilateralmente, né, que a ruptura de aliança está acontecendo só porque o cliente tem uma inadequação, porque é super controlado, coisa do tipo. Isso é um erro, né? Sim, Só que, de outro lado, também é esperado que a ruptura de aliança aconteça, porque muitas vezes o cliente também tem uma experiência crônica de ser incompreendido. Isso é refletido, por exemplo, dentro do dilema do enigma. O dilema do sim, enigma fala de um percurso de vida, né? Onde essas pessoas, além de experimentar um estilo de enfrentamento super controlado, elas de fato passam por uma experiência crônica de incompreensão também, né? Onde as necessidades deles, por exemplo, não são compreendidas pelo ambiente, ou então onde parte do que eles percebem sobre o ambiente, sobre detalhes, né, também não é muito compreendido. E isso vai se tornando também uma coisa meio que crônica nesse ambiente privado. isso. Isso. Aí eu fiquei pensando que para ajudar a engajar, eu sempre trabalho com a motivação relacionada aos valores, mas Isso. considerando que é algo tão aversivo ao ponto do, de ser algo no corpo mesmo, o cliente ele não consegue estar ali, ele nem consegue ter consciência desse ponto, e às vezes ele não está nem com a clareza de valores, não está com abertura. Eu fiquei pensando que estratégias de engajamento, quando a relação ainda não está forte, quando o cliente não tem clareza dos seus valores para a gente usar como motivação. Aí eu estava pensando nisso. Vai variar muito de cenário para cenário, né? Porque assim, a ruptura de aliança em primeiro lugar, assim, ela pode acontecer também no momento bem inicial da terapia. Você acha que eu já tive já ruptura de aliança na sessão 5, né? Por exemplo, logo depois do encerramento da fase de orientação e compromisso. Poderia acontecer, por exemplo,
numa terceira sessão, segunda sessão, com certeza, né? Mas, assim, o que o protocolo de ruptura de aliança faz é convidar o cliente, por exemplo, para colocar, né, exatamente qual foi a experiência que produziu a sensação de incompreensão, ou então de inadequação do Uhum. tratamento à necessidade do cliente. Então, ele pega por aí. Muito bom. Talvez, eu fico pensando aqui sobre a. Porque, assim, os valores também vão ser muito importantes, né? Quando a gente para pensar, por quê? Se tem algum ponto do tratamento que o cliente sentiu que é inadequado para ele, é legal a gente conectar, por exemplo, apresentando a nossa lógica do tratamento para o cliente, conectando inclusive, olha, é, você trouxe como uma das questões o fato de que você queria experimentar um aprofundamento de intimidade com a sua parceira, né? Para ajudar ele a tolerar o mal-estar, né? Mas para isso ele Isso. precisa ter clareza. Isso é um ponto na frente, mas eu estava com essa dúvida. E eu lembrei de um exemplo muito atual. Aham. Uma cliente que tem hipercontrole, que retorna para mim, ela retorna e Sim. ela fala pouco, assim, pouco, muito pouco. Inclusive, é uma das clientes mais difíceis que eu tenho, ela tem muitas comorbidades. E ela volta para a sessão e diz: eu estou voltando porque eu descobri o meu incômodo. É muito difícil para mim conviver com mães que se importam. E aí, na hora, eu respirei para não levar para o pessoal e para não falar para ela o que eu estava sentindo, porque eu não queria utilizar essa estratégia que às vezes eu utilizo. Eu fui acolher ela ter trazido e tal, mas eu achei muito interessante. Isso é muito novo e eu ainda estou digerindo. Achei muito Sim. interessante assim, o que aconteceu nesse processo. Que é Olha uma só que cliente legal. O fato comunidade. de você ter parado para respirar ali foi uma estratégia de desaquecimento, né? Porque a cliente precisa de tempo, você precisa de tempo também, né? Porque ali no calor você está meio que respondendo contingencialmente, né, ao que a cliente está fazendo também, né? E aí, assim, esse é o ponto legal. É que talvez, assim, o segundo ponto ele fala. É verdade, agora me deu um estalo do que você trouxe da situação. A situação ela é muito legal porque do que você coloca, a cliente ela interrompe um pouco, aí depois ela coloca o que ela precisa voltar para conversar com você, ela coloca para você o motivo. É esse o fluxo? Exatamente. Mas Aham. é uma cliente com autismo, com TDAH, Sim, hipótese de altas habilidades, TET, com situações de violências tão difíceis que é difícil até para eu tolerar, inclusive sim, com essa mãe, né? E aí ela volta, ela conseguiu uma relação comigo, por isso que ela volta. Inclusive, eu tenho muita preocupação de indicar ela para alguém, porque ela não se engaja, né? E aí ela volta dizendo que estava difícil ela continuar, porque é difícil conviver com mães que se importam. E é uma parte minha que ela não vive, ela não conhece minha vida pessoal, mas ela percebeu que tem algo ali por, por eu ser mãe e isso incomodou ela. perfeito. Perfeito, muito bom. Bom, é um baita desafio clínico. Eu acho que assim, É o mais difícil que eu tive até hoje, porque é muito. Eu não tenho previsibilidade. sim, Por causa do quando, hipercontrole, a gente não fica com previsibilidade, né? sim. É aquela coisa, muito pouca poucas mensagens são passadas para fora, né? Poucas mensagens se tornam públicas, né? Então isso se torna um impasse sobre o que a gente consegue entender do que está acontecendo com o caso clínico. E aí esse movimento, pelo menos assim, os acordos eles têm uma eficiência relativa. Eu acho que assim, o acordo ele coloca muito mais uma expectativa em comunicação sobre olha só, isso daqui vai acontecer. Inclusive, assim, a gente coloca isso como parte da primeira sessão, ou seja, olha, normalmente em pesquisa a gente nota que existe uma chance dos clientes entrarem em algum movimento de evasão do tratamento, porque podem não ter se sentido compreendidos ou então discordarem de alguns procedimentos, né? Mas caso isso aconteça,
seria importante que você viesse para conversar pessoalmente, né, em uma sessão sobre a sua urgência de abandonar o tratamento. Isso a gente já coloca já numa primeira sessão. E por vezes a gente até coloca, faz lembretes disso ao longo do tratamento, né? Quando a gente Sim, sente que é importante lembrar um pouco sobre isso. Né? Então, assim, talvez a gente tenha, por exemplo, um cliente que falta 2 sessões, a gente já coça a cabeça aqui assim, opa, né? O que será que está acontecendo, né? E aí a gente abre, então, um diálogo e coloca, olha, lembra do nosso acordo, né, de conversar pessoalmente? É muito importante para mim entender se aconteceu alguma coisa, né, para saber também, não só como te ajudar, mas também sobre como que eu posso aprender um pouco mais também como terapeuta. Que esse é um ponto importante. No protocolo de ruptura de aliança que a gente viu, a postura do terapeuta de estar disposto a estar errado é uma coisa muito importante ali, né? Que vai de fato promover um bocado de flexibilidade. Pessoal, quando a gente fala desse terceiro ponto, então, só para a gente fechar hoje, que são 7h53, do compromisso de não se machucar, isso daqui vai abrir porta, então, porque a gente vai ver mais adiante, que é o protocolo, né, sobre como que a gente lida então com as emergências, urgências e riscos, né, dentro da terapia no consultório, que também é uma das coisas assim que tem uma estratégia muito diferentona ali, que prevê inclusive a interrupção ou pausa da sessão em alguns momentos para a gente desaquecer, né? Então, mas depois a gente entra em detalhes. Eu acho muito legal porque assim, é a primeira vez que eu vejo um protocolo sugerir que se interrompa a sessão, que cliente e terapeuta é, saiam até a copa ou hall, por exemplo, do consultório, ou vão até um lugar mais próximo para pegar alguma bebida, alguma coisa do tipo, depois voltar para o consultório e retomar a conversa. Eu achei muito interessante isso. A primeira vez que eu usei foi até importante, porque um cliente tinha falado, por exemplo, da urgência, né, sobre uma ideação suicida, e eu reparei que esse cliente ficou muito assustado quando colocou isso dessa forma, né? E ele travou na sessão total, né? Aqui assim, foi a primeira vez que eu cliquei esse troço aqui, assim, olha só, tô reparando que você deu uma congelada. Vamos dar uma pausa, até para deixar isso que você colocou digerir um pouco. A gente vai aqui na copa, eu pego um café, você pega alguma coisa que você preferir, que a gente tem ali algumas opções, e a gente volta para a sala, tá bom? Aí ele, beleza. Aí tá, a gente foi andando até a Copa, eu quebrei um pouquinho o assunto falando um pouco sobre algum filme, coisa do tipo. Aí quando a gente voltou, aí ele já estava já um pouco mais desaquecido ali da coisa e começou a falar um pouco mais dessa ideação suicida, né? Então, assim, é uma estratégiazinha, assim, com certeza entrou ali no campo de coisas adicionais interessantes a fazer em situações de crise. Tem uma pergunta aqui. Ah, tá, eu tô como anfitrião, verdade. Vou lembrar da Gabi. Que a Gabi tá me chamando aqui a atenção no direct, né? Professor, não se esqueça de interromper a gravação no final, pois o senhor está como anfitrião. Bem lembrado. Gabi, só exerça a descortesia da interrupção, por favor, porque senão não ia ler aqui. Tá? Pessoal, então olha só. A partir daqui, a gente vai retomar na página 130 do PDF. Deixa eu até colocar aqui no. Página 130. Tá? Que aí a gente retoma, a gente vai parar no carnaval, tá bom? Para vocês curtirem, para eu também curtir. Eu quero pular um pouquinho de carnaval. Mentira, não pulo tanto não, mas a gente quer um pouquinho de paz. Tá bom, gente? Perguntas antes da gente encerrar? Galerinha, tá um pouco mais devagar esses capítulos iniciais, porque a gente vai entrar em muito detalhe sobre a estrutura do tratamento. E eu acho que é importante a gente passar um pouquinho mais devagar mesmo, tá? Depois, deixa eu ver aqui onde é que vai.
começar a andar um pouco mais rápido. Quando a gente pega, porque o capítulo 5 é um capítulo que é bem grande. Capítulo 6 já é uma coisa que passa muito rápido, porque ele vai falar sobre sinalização social. E aí eu acho que a coisa vai realmente deslanchar. Assim, que ali, não, ali realmente, assim, dali em diante as coisas são muito mais assim sobre bases principiológicas, né, do atendimento, sobre o que a gente nota como sinalização social, coisas que a gente presta atenção, coisas que a gente também não precisa ficar monitorando de forma tão paranoica, né, e várias coisas interessantes. Beleza? Então ficamos por aqui. Essa pausa aqui é a gravação. E um bom carnaval para todo mundo. Pedro, só Então, perguntando aqui, a gente oi, continua de que página no próximo encontro? 130. 130, tá joia. Valeu, Show. obrigada. Ah, Clarice. Bom carnaval. Tchau, tchau, Clarice. Bom carnaval. Deixa eu pausar aqui.